Olá, nós voltamos para mais um estudo do Projeto Fortes, um privilégio estar com você e eu sei que você tem compartilhado, a gente tem recebido feedbacks de diversos lugares, você que tem participado ativamente conosco, essa é a ideia, gente, não é apenas nós batermos papo aqui, é você juntar o seu grupo aí, seja no Zoom, seja muitas vezes presencial, cumprindo os protocolos para discutir sobre o Projeto Fortes. E aí, eu não sei porquê, Pastor Douglas, Pastor Emerson, mas no intervalo entre uma gravação e outra, Pastor Douglas recebeu uma ligação, eu dei uma olhadinha e estava escrito amor. E ele teve que se explicar. O que aconteceu, cara? Fala pro pessoal aí. Então, rapaz, o professor Washington, ele tem uma característica de moderador, né? Que é aquela característica comprometedora. Ele te joga ali uma bola que às vezes fica meio... O cara dividir, ela dá dividida. Mas, olha, eu acho que eu me saí bem. Saí bem. E aí, pastor Eno, o que você está achando desse nosso estudo? É um estudo legal, é um estudo diferente, mas é claro, a nossa ideia é sempre ter base bíblica para responder. O que você tem achado e principalmente quando o assunto é sexualidade? Pois é, né? O assunto, ele levanta nossas expectativas, né? Ele traz um algo a mais, vamos dizer assim, né? Porque faz parte da nossa vida e é algo que a gente se interessa bastante, de forma geral, né? Legal. E a Bíblia tem todas as orientações que a gente precisa para esse assunto também. É bom, o tema dessa lição é sexo, e aí vem grifado, né, em letras garrafais, sexo incrível. Nós vamos discutir sobre o que é esse sexo incrível, se isso estava no plano de Deus, se não era plano de Deus. E eu penso que nada melhor do que nós, para começarmos, é nós fazermos uma oração pedindo a Deus. É claro que a gente quer que seja descontraído, que tenha brincadeira, que tenha risada, mas é um assunto muito sério, é um assunto polêmico e precisa ser direcionado por Deus. Então, se vocês me permitirem, eu quero fazer uma oração. Nós vamos começar com uma oração e já adentramos o tema. Vamos orar então. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos discutir um assunto tão importante. Eu sei, Pai, que pela graça e o poder do Senhor, esse podcast, videocast, vai alcançar muitos jovens que enfrentam tantos desafios nesse mundo que está de cabeça para baixo. Sim, sim. Pai, a temática é sexo incrível e nós vamos aprender um pouco mais sobre isso na visão bíblico-cristã. Então, por favor, capacite as nossas mentes ao ouvirmos, ao lermos, ao praticarmos aqui essa realidade de debate, que seja tudo para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Eu falei sobre a tirinha, né? As tirinhas que tem. Pastor Douglas, interprete essa tirinha para aquele que não consegue ver, né? Que não vai ter muitas vezes lá o contexto bíblico na mão do Projeto Forte. O que essa tirinha está querendo dizer aí? Descrevendo para quem está nos ouvindo, um jovem pensando, hoje eu vou dormir cedo. E ele dá uma gugada, né? E lá a pergunta é, Adão e Eva tiveram relação sexual no sábado? Pastor Emerson, quantas vezes você já ouviu uma pergunta como essa? Misericórdia. É incontáveis, né? Não, realmente assim, as pessoas, elas ficam muito preocupadas com essa questão, né? Será que sábado é um dia apropriado para esse tipo de coisa ou não? É verdade. E por quê? Porque nós temos na visão que sexo é o quê? É coisa errada, né? Aí a gente precisa entender. E a ênfase da lição é dizer exatamente isso, né? Não coloque na sua mente que sexo é do mal. É uma coisa, né, que não vem da parte de Deus, né? E por quê, pastor Emerson? O recorte lembra que nós falamos do recorte? Nós temos uma visão greco-romana de que sexo é coisa o quê? Da carne. Nós já discutimos isso, lembra? Claro, lá nas primeiras sim. lições. E já que é da carne é o quê? Errado. Sim. Não, biblicamente falando, não é. Desde que seja com a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. E é isso que nós temos discutido. Bom, aí veio a explicação do Éden, né? O que é o Éden? Pois Você ia perguntar para mim? Não, eu ia só falar o que é o Éden. Aí então você pode responder o que adiantei, é o Éden. O que é o Éden? Eu tô empolgado. Eu ia falar outra coisa, mas o que é o Éden? O que significa Éden, pastor Emerson? Pois é, o nome, né? O termo é prazeres ou delícias. Às vezes a gente não consegue associar a figura de Deus dando esse presente para o ser humano, o prazer, não é? Mas quando a gente olha para as coisas que foram criadas, a gente não consegue desassociar. É muito complicado. Verdade. Primeiro delas, eu vou citar um exemplo. As frutas têm um gosto, têm sabor. O sabor, ele traz prazer. Correto. Então, se Deus não tivesse interessado no prazer, as frutas não teriam gosto. Só ia alimentar. Comigo? Só ia alimentar. Não é? Só ia alimentar. Pois é. Outra coisa.
Nós sentimos prazer também por aquilo que nós vemos. O nosso Deus é o Deus do belo. Então Deus construiu todas as coisas de forma magnífica, não é? Se Deus não tivesse preocupado com isso, Adão provavelmente seria um cara feio pra caramba. E Eva também seria feia. É verdade. Mas eu, quando fico pensando em Eva, eu penso mais em Eva do que Adão, Sim. tá? Desculpa. Você pensa mais em Eva? Eu acho que a Sem Aline dúvida. vai estar assistindo esse, né? Já que foi com o Douglas, não? Você pensa mais em Eva? Não, mas não nesse entendi, formato Só pra Não, outro não. telefone vai tocar. Sem maldade, sem maldade. Entendi, Tá? Eu entendi, penso entendi. em Eva antes do pecado. Bom, ok? legal, Numa legal. visão antes do pecado. Antes do pecado. Depois do pecado, a coisa pode ficar complicada. Entendi. Mas eu fico pensando em Eva. Eva deveria ser uma mulher fantástica, maravilhosa, incrível, bonita. Muito bonita. Então, se Deus não queria associar o ser humano com o prazer, de fato ele não teria criado estas coisas. E o próprio nome, né, do jardim que se deu, né? É o lugar, é a Prazerlândia. Prazerlândia. Não é? A Prazerlândia é o lugar do prazer, é o lugar das delícias, não é? Então Deus se importa sim com o nosso prazer. E legal assim, a perfeição de Deus ao nos criar, né, dessa maneira e nos proporcionar isso. Porque além do prazer fisiológico, nós podemos dizer também que o sexo estimula a afetividade, uma série de coisas, de benefícios, né? Emocionais, sentimentais, relacionais. Os benefícios para quem está dentro do escopo bíblico da relação sexual. É bom abrir parênteses sempre. Sempre. Né? Sempre. E eu queria até aproveitar assim, a oportunidade. Recentemente eu estava assistindo uma palestra de um neurocientista. E eles estavam fazendo uma pesquisa analisando a parte parietal do cérebro. A parte parietal do cérebro ela é responsável pelas sensações, o paladar, a sensibilidade, a percepção de espaço e assim por diante. E eles queriam, como já é sabido no meio científico que a relação sexual que causa, né, o maior nível de produção de dopamina, que é a droga do prazer que o cérebro produz, né? É na relação sexual? Na relação sexual, o maior nível. E daí eles juntaram alguns casais e fizeram, né, o mapeamento cerebral deles nas relações sexuais. Era um propósito, era ver a quantidade de dopamina era produzida. Só que percebeu-se algo interessante. De 6 casais que foram escolhidos, apenas um era casado. Os demais, eles se propuseram a participar, mas não tinha ali... Não tinham a vida de casado. A vida conjugal. Mas tinham vida sexual ativa. E daí, o índice de ação cerebral na parte parietal do cérebro dos casados foi esmagadoramente maior. E isso chamou a atenção dos neurocientistas e mudou o foco da pesquisa. E percebeu-se que numa relação sexual conjugal, né, dentro do casamento, há uma troca ali de informações, uma ação cerebral imensamente maior do que um sexo casual. É claro que ainda não tem as conclusões desse estudo, mas nós que temos assim o pressuposto bíblico, que conhecemos a teologia bíblica do casamento, faz muito sentido. Deus fez e presenteou o casal com o sexo e deu ao casal um prazer específico e especial para ele. Com comentários do Dr. Douglas, nós fechamos esse capítulo, hein? O cara é fera, hein, pastor Emerson? Pois é, não. Ele tava nessa linha. Comentário de Dr. Douglas. Ele tava nessa linha, né? Sério? Eu não Sim. sabia. O que você fazia? Não, meu sonho era fazer biologia. Olha que legal, cara. Mas Deus tem planos maiores, né? É isso daí. Fecha parênteses e aí vamos o seguinte. O jovem que está nos ouvindo vai falar assim, rapaz, mas eu quero ter esses níveis de dopamina aí. Demorou, né? Eu quero ter overdose de dopamina. Tudo tem o seu tempo, segundo Eclesiastes 3. Sem dúvida. Você precisa crer, jovem que está nos ouvindo, nos assistindo, que Deus tem a pessoa certa para você. Eu não estou falando a pessoa perfeita. Certo ou errado? Mas a pessoa certa. Sim. Deus tem. Deus não vai te deixar. Até porque a pessoa perfeita não existe. Até porque a pessoa perfeita não existe. E se for perfeito, não tem que ser você, porque você não é perfeito. E a terceira coisa, a gente fala de Bíblia, né? E aí a pessoa que está nos ouvindo vai falar, pô, mas por que Bíblia? Aí vem a ciência 2.000 anos depois, 5.000 anos depois, e comprova que a Bíblia já dizia lá atrás. Né? A Bíblia estava certa. A Bíblia estava certa. Então, gente, não deixa ninguém te iludir pensando assim, não, isso é a história da carochinha, não, esse negócio hoje é experimentar, eu preciso experimentar antes do casamento. Não. Biblicamente falando, não é esse o plano de Deus. E aí, pastor Emerson,
eu entendo que a humanidade, querendo ou não, ela foi feita, ela foi formatada por Deus para ser sexual, certo? Como enfrentar esses desafios, meu amigo? Esperando esse momento certo, a pessoa certa, a hora certa. Aí a pessoa fica entre duas pressões, né? Mesmo o jovem cristão fica entre duas pressões. Entre a pressão de seguir os conselhos de Deus e entre a pressão de seguir a ideia da sociedade, né? A pressão da sociedade. Então, o que se diz muito? Para você provar a tua virilidade, isso principalmente na figura masculina. Talvez na figura feminina isso não tenha tanta pressão, né? Mas na figura masculina, você quer provar a tua virilidade, então você tem que ter o maior número de pessoas que você puder se envolver. Não é? Aí você está provando que você é homem de verdade, né? Outro dia eu estava ouvindo uma frase de alguém dizer assim, né? Que homem não é uma pessoa que tem uma companheira em cada final de semana, mas homem é aquele que fica com a mesma vida inteira. Excelente. Porque o desafio é muito maior. É isso aí. O desafio é tremendo. A gente já falou sobre isso, né? Permanecer... Se casar é a coisa mais fácil do mundo, mas permanecer casado é uma arte. E a gente precisa trabalhar em cima. É uma coisa que precisa ser cultivada todos os dias. Agora, esse sexo casual, você não precisa disso. Não existe compromisso, né? Não existe não se precisa de habilidade, não é, para você, porque as pessoas se entregam de maneira muito fácil à sexualidade, né? Então você não precisa de uma coisa que infelizmente se perdeu nos nossos dias, é aquela questão da alegria da conquista, de um homem conquistar uma mulher, não é? E de uma mulher também conquistar um homem, não é? Correto. Se acabou isso. Hoje não se tem mais isso, essa alegria, né? Puxa vida, olha, a pessoa que eu tô casada hoje, essa mulher me deu trabalho para eu conseguir conquistá-la. Hoje praticamente você não tem mais esse contexto. Infelizmente, a gente perdeu essa coisa bonita, não é? Do relacionamento ali, do namoro, não é? Daquele negócio de você se lembrar do primeiro momento que você pegou na mão da sua esposa, do primeiro beijo. Do passo a passo. Do passo a passo, exatamente. Do passo a passo. E se perdeu hoje, porque hoje vai-se direto ao finalmente, né? As vias de fato. Vai parecer que é papo de cringe. Né? Esses caras são tudo cringe, casados já, não sei o quê. Gente, nós estamos falando aqui do que é o plano de Deus. E a sociedade vai querer que você agora faça tudo contrário ao plano de Deus. E quanto mais você for distante do plano de Deus, mais sofre. Não à toa a sociedade está sofrendo. E tem uma coisa interessante da questão fisiológica, né? O cérebro, ele libera algumas substâncias químicas no ato sexual. E existem algumas substâncias que o cérebro só libera na primeira relação. Uau! Então, por que as pessoas dizem assim, a primeira relação ninguém esquece? A primeira vez ninguém esquece. Mas por que a gente não esquece? Exatamente porque Deus criou o sexo só para o casamento. Para você se lembrar daquele momento com a pessoa que você se casou. Ok? Não quer dizer que uma pessoa que de repente entrou num relacionamento e de repente ali ela já teve a experiência, que ela não vai ter a bênção de Deus, claro, que ela não vai ter o prazer que Deus quer dar. Não é isso que estamos falando desde o início. Exatamente. Desde o início. Mas existe algo especial para aquele que se preserva. Ok. Recentemente eu estava lendo essas tirinhas assim, eu gosto muito delas porque a gente já tinha prática de... Nós que somos geração Y, né? A gente tinha prática de ler quadrinhos. Eu estou em dúvida, né? Se eu sou. Eu acho que eu estou um pouco antes aí. E eu vi uma sátira. Um casal chegava ali para um cerimonialista, um sacerdote, e pedia para ele fazer o casamento. Ele dizia assim, olha, não, eu não vou fazer porque eu não quero ter parte nesse erro. Então, assim, pesado, né? Rapaz. Muito pesado. E daí a gente vai para o contexto bíblico e a gente vê que o primeiro cerimonialista do casamento foi Deus. Que privilégio. Olha, cara, que privilégio benção, e que importância Deus dá ao matrimônio, né? A palavra de Deus, a irmã White vai repetir muito isso, que nós somos transformados a partir da contemplação. E no relacionamento conjugal a gente vai percebendo que com o passar do tempo, nós vamos nos parecendo com a esposa e a esposa vai se parecendo com a gente. Os gostos, às vezes até o modo de falar. Às vezes até aparência. Até aparência. Quantas vezes não falam, não, vocês se parecem.
Né? Então, aparência. O pastor Emerson vai ser um pouco mais difícil porque a esposa dele não é japonesa. Se bem que a Aline tem o olhinho puxado, né? Ela tem o olhinho um pouco puxado ainda. Mas a aparência... Os olhos da fé tem. Os olhos da fé. Você olha assim um pouquinho. Mas até a aparência, né? É impressionante isso, porque né? Porque você vai compartilhando. Mas pelo menos os hábitos, né? Os hábitos. Talvez a aparência física, né? E eu até nem quero que a minha esposa se pareça comigo. Amém. Mas, amém, Senhor. Amém. Mas a questão dos hábitos, né? É como verdade. a gente fica parecido, né? Como a gente parece que começa a pensar parecido, né? A ideia de um só fica mais visível, né? Exatamente. Uma só carne, uma só pessoa. Parece E tem coisas que, graças a Deus também, permanecem cada um diferente, cada um na sua. Nós somos indivíduos. É isso aí, não é? Exatamente. E cada um. Mas eu creio que o propósito da vida ele começa a ficar único, né? Deixa eu fazer uma aqui. É só um foguinho, tá? Foguinho. Uma faísca. É só uma faísquinha. Dentro da visão, muitas vezes, de interpretação bíblica, não estou falando que essa é a correta, as pessoas vão pensar assim, mas o sexo, e muita gente fala isso, é para procriação. Né? E aí nós entramos num debate e aí vem os métodos contraceptivos, porque vem dentro do estudo disso, né? Isso. Ok. Pode, não pode, é plano de Deus, não é? Qual que é a visão que nós temos hoje sobre esse assunto? Então, é para procriação? É também. Mas Ok. não é só para isso, né? A procriação não esgota o propósito do sexo. Deus, o Éden, como foi dito na introdução pelo pastor Emerson, o sexo ele foi um presente de Deus para dar o prazer. O Jardim do Éden era o lugar do prazer. Então, Deus deu para o homem e a mulher ter a oportunidade de se alegrarem e terem ali a comunhão. Ter a comunhão, ter a alegria, ter o momento ali de prazer mesmo, né? De estarem juntos, de poder compartilhar as vitórias, os momentos de alegria. De também, no momento de baixa, no relacionamento, que tem muitos Claro, ao longo da jornada, né? O sexo é apaziguador também, Sim, né? A gente sabe sim, disso. sim. Então, é um presente de Deus para ter prazer. Não tem só essa função de procriar, mas é também. Excelente. Excelente. Rapaz, o cara hoje, depois da ligação, ele voltou, viu? Não, O cara voltou. Tá inspirado. O cara tá inspirado. Tá Pastor inspirado. Lemos, você fica falando assim, toda hora você fica jogando pergunta pra mim. Eu posso fazer uma pergunta simples? Posso? Vou na Bíblia. Vamos lá. Isaías Vamos lá. 58. Você que está em casa, abra a Bíblia. Sempre bom abrir a Bíblia. Vai, Isaías tudo bem, 58. vai. Nós somos crentes. Então, por favor, acesse a sua Bíblia. Vai que ela é digital. Isaías 58. E aí uma perguntinha bem simples aqui para o pastor Emerson, já que ele é teólogo, É o verso mestre 13, não em é? teologia. É qual? O verso É 13? É o verso 13. É o verso 13. Ah. Diz assim: se desviares os teus pés de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. E eu vou ler o 14 para terminar. Então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. A pergunta é bem simples, pastor Emerson. Simples? Eu não sei se vai ser tão simples assim, não. Eu tô achando que Simples de fazer. Não, talvez a pergunta seja simples, mas a Isaías resposta nem tanto, né? 58:13. É permitido sexo no sábado? Pois é, professor Washington. Eu vou beber água agora, viu, professor? Essa é uma questão que gera polêmica. Gera polêmica, realmente. Muitas. Porque algumas pessoas entendem que se eu me relacionar sexualmente, eu estou buscando os meus próprios interesses e, portanto, eu estou transgredindo o dia de sábado, né? Mas quando a gente vai entender que, de fato, Deus deu como presente pra gente, e o presente se abre em qualquer dia. Lá nas delícias, lá nos prazeres? Sim. Quando a gente ganha um presente, a gente abre o presente em qualquer dia. Não, vou esperar amanhã de manhã. Não, eu ganho um presente e falo, puxa, hoje é sábado, então eu vou abrir só no domingo, né? Eu não creio que realmente a gente tenha que fazer isso, entende? Ok. Eu não vejo realmente... Agora, claro, o sexo dentro da visão bíblica, eu acho que essa é a grande questão. Não naquela visão que nós temos lá da carne, né? Do Não, pecado, absolutamente. da coisa suja, Pois contaminado. É o sexo fora do casamento, tanto faz.
Sábado ou domingo, segunda, terça-feira, não é? Então, essa é uma das questões, né? Uma outra questão também é que o sexo ele se torna realmente prazeroso quando as pessoas estão em paz, vivendo em paz. Não o sexo do prazer egoísta. Exatamente. Do hedonismo. Não, absolutamente. Do só para me satisfazer a carne. Exatamente. A carne, entre aspas. Então, a gente tem que entender que o sexo ele não é pecaminoso, ele é um presente de Deus. Quando a gente entende isso, quando a gente... E eu vejo a preocupação, inclusive, do nosso guia de estudo, falando constantemente isso. Não entenda que o sexo ele é mal, não entenda que o sexo é pecado. Excelente. Entende? Excelente. Quando a gente entende isso, que o sexo é um presente, a gente abre também no sábado e tá tudo certo. E na verdade, quem problematiza isso somos nós. É nós que criamos esses poréns, porque Deus que é quem nos presenteou com o sexo, né? Nos presenteou com a família, porque o sábado a gente passa com a família, a gente tem um momento de estar ali na comunhão da natureza, de provar outras delícias da criação de Deus. Excelente. Então quem criou essa limitação, essa problematização do sexo no sábado somos nós mesmos. Então Deus que determina, a lição até coloca assim, Deus é quem determina o que é e o que não é apropriado no sábado. Ele já deixou lá o que é e o que não é apropriado, né? Mas o ser humano gosta de fazer uma listinha, né? Exatamente. Aí que mora o problema. O adendo, né? Sim. Aí eu não sei, eu penso assim, né? A liberdade religiosa tem me ensinado isso. Caso nós estejamos falando para alguém que se sinta ferido, alguém que é casado, né? Porque o jovem aqui, nós estamos falando para pessoas que muitas vezes já são casadas, né? Casaram, já tem uma vida sexual ativa. Não, eu me sinto ferido, eu não me sinto bem, você também não é obrigado a fazer. Claro que não. Né? Ou um dos cônjuges, não estou me sentindo bem. Gente, existe não é pré-requisito para guardar o sábado. Não é pré-requisito. Existe algo que é a nossa mente, como eu agora me sinto. Não estou me sentindo bem. Estou sentindo que está afetando a minha vida espiritual ou o meu casamento. Não faça. Não faça. Nós não estamos aqui dizendo... Não, eu me sinto bem, é tranquilo, é dentro do limite. Porque a gente sabe, né? Quem é casado tem filho, então muitas vezes tem um horário específico, porque seu filho está acordado, então esse não... Gente, não está ferindo nada disso, não está te contaminando, entre aspas. Amigo, é uma delícia que Deus criou, é uma bênção que Deus criou. E aí a gente entra naquela questão da unidade e da individualidade dentro do casamento, né? Porque pode acontecer no casal, um não veja problema nenhum, mas o outro já se sinta ferido. Então precisa respeitar. Respeitar a individualidade. Então essa é uma questão muito importante, né? Haver esse respeito da individualidade de cada um. Corretíssimo. Nós vamos ter que chegar pro final. Essa aqui dava pra gente ir longe. Dava pra ir longe. Mas eu penso que o recado pro jovem que tá nos ouvindo é o seguinte. Amigo, você que ainda não é casado e quer um dia provar esse sexo incrível, ore, aguarde e Deus vai mandar pra você a pessoa certa pra você poder provar essas delícias. Você que é casado talvez fale, mas eu não vivi ainda essa experiência do sexo incrível. Busque em Deus. Porque é Ele quem dá. Porque se Ele faz parte do casamento, do relacionamento, vai ser incrível, vai ser gostoso, vai ser uma delícia. Vai ser igual o Éden? Não, igual o Éden, só Adão e Eva souberam o que é isso. Igual o Éden, o contexto deles, sem muito pecado, apropriado, né? Nós não vamos saber. Mas eu não tenho dúvidas que continua sendo uma bênção e a ciência comprova. Eu não sabia essa do dopamina, ó. Quando tiver triste, joga dopamina na mente. Tá tudo resolvido. E tá tudo resolvido. Que Deus possa abençoar cada um dos que estão ouvindo. Pastor Nemes, ora pra gente, termina com uma oração. Claro, vamos orar. Obrigado, Pai, pelas orientações. Obrigado porque o Senhor tem sido bondoso e a cada dia nos oferece esses presentes, tanto para aqueles que são solteiros, como para aqueles que são casados também, cada um no seu momento, cada um vivendo o seu contexto. E nós te agradecemos e te louvamos, Senhor Deus, pela tua bondade para conosco. É verdade. Que o Senhor permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela sua presença aqui no Projeto Fortes. Que Deus te abençoe. Até semana que vem.